Vamos aqui para o nosso telão chamá-la para falarmos sobre o que está acontecendo lá em Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu decidiu dissolver o chamado gabinete de guerra. Esse gabinete ele foi montado assim que ocorreu o ataque do Hamas e discutir estratégias sobre o combate ao grupo na faixa de Gaza. E aí agora sim, Priscila, com conexão restabelecida com você, para a gente trazer os vários pontos com relação a esse assunto. A partir da dissolução desse gabinete, o que a gente pode esperar para o futuro do conflito em termos da elaboração de um acordo de cessar-fogo? Quem vai tomar agora as decisões? Fica apenas concentrada essa tomada de decisão na figura de Benjamin Netanyahu? Carol, eu perdi o fim da tua fala, mas eu acho que vocês estão me escutando bem aí. Vou pedir para a Bia me dar um ok aqui pelo telefone para trazer então essas informações mais uma vez sobre Israel. Então, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu tomou essa decisão, que já era uma decisão esperada, a decisão de dissolver o gabinete de guerra, que foi um gabinete que foi formado, inclusive com políticos opositores de Netanyahu no dia 7 de outubro, logo depois dos ataques do dia 7 de outubro, que foram feitos pelo Hamas. E era um gabinete, então, que tomava as decisões importantes sobre a guerra em Gaza. Respondendo a sua pergunta, como que fica a partir de agora? Agora, Netanyahu deve manter as consultas sobre assuntos referentes à guerra, com um pequeno grupo de ministros, incluindo o ministro da Defesa, Yoav Gallant, que já tem uma influência grande dentro das decisões que são tomadas em relação à guerra entre Israel e Hamas. E o primeiro-ministro, ele vinha já sendo pressionado, inclusive, para trazer membros de alas mais radicais de alguns partidos políticos para dentro do gabinete de guerra, algo que não era visto com bons olhos pelos Estados Unidos, que são fortes aliados de Israel, e aí então veio essa decisão de dissolver esse gabinete. Essa decisão já era esperada desde a saída de Benny Gantz, que é ex-ministro da Defesa israelense, um general com um poder político muito importante dentro de Israel, mas que desde sempre era um opositor de Benjamin Netanyahu, inclusive desde antes da guerra, quando Benjamin Netanyahu já sofria uma pressão política interna por causa da reforma do judiciário que ele vinha tentando fazer. E agora o que acontece é que ele fica ainda mais isolado. Então, o que os especialistas dizem é que, como o governo de Netanyahu, que é um governo de coalizão formado por diferentes partidos, já não incluía dentro desse governo Benny Gantz, isso não chega a trazer um colapso para o governo de Benjamin Netanyahu, mas deixa o primeiro-ministro israelense ainda mais isolado. Isso internamente, onde ele já sofre muita pressão por causa de protestos de israelenses que são liderados por famílias de reféns que ainda são detidos pelo Hamas, que quase semanalmente tem feito protestos para pedir um acordo de cessar-fogo, a libertação desses reféns, e agora essa pressão aumenta, tanto a pressão interna com essa crise política que se instala, quanto a pressão internacional, conforme a crise humanitária em Gaza se agrava, com o número de mortos já passando por mais de 37 mil pessoas. Agora também existe essa pressão por parte de Estados Unidos e de outros países. Estados Unidos também se juntaram a outros países justamente para pedir o fim da guerra. Num acordo, e aquele acordo de cessar-fogo que é negociado entre Hamas e Israel segue num impasse, Carol, só para finalizar. Foi um acordo que foi proposto pelos Estados Unidos, passou pelo Conselho de Segurança da ONU, mas o Hamas fez algumas propostas de alterações que Israel diz que são inaceitáveis. Então esse acordo segue no impasse, mas com uma pressão muito forte para que ele siga adiante, para que essas famílias de reféns, para que esses reféns sejam libertados e essas famílias então consigam reaver as pessoas que estão mantidas em cativeiro. Volto com você, Carol. Obrigada, Priscila. Daqui a pouquinho também atualizando a repercussão internacional com relação a esse assunto. Até já. Vamos com Pedro Duran, já aqui ao meu lado, e vamos olhar para o Brasil. O Pedro está, nesse momento, em contato com várias autoridades do Rio Grande do Sul, porque choveu já muito forte no estado nesse fim de semana. E, Pedro, trazíamos aqui na previsão do tempo a expectativa para os próximos dias, inclusive para hoje. Mais chuva forte e em regiões que, nesse momento, tentam se recuperar da